E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês, mais uma leitura com o tarô e baralho cigano na mesa. Vida amorosa é o que a gente vai tratar aqui, é o que as pessoas estão mais acostumadas a procurar como assunto nesse canal, então eu venho oferecer para ajudar vocês dentro do que eu percebo ser a maior necessidade aí da galera, tá? Então vamos colocar aquele tema de acompanhamento, como ele ou ela está em relação a você. Então você vai mentalizar quem você ama, a pessoa com quem você se relaciona, quem você tem como pretendente, enfim, cada um com o seu próprio caso, né? E a gente vai encontrar mensagens, respostas nas cartas, um tema sempre abrangente que envolve força mental com pensamentos, força emocional com sentimentos, intenções, qual é a energia no momento entre você e quem você vai mentalizar. Então tudo isso vai acontecer como resposta aqui pra gente. Você vai escolher opção 1, quartzo azul, opção 2, citrino. Então se concentra, ouve a sua intuição, pausa o vídeo se precisar se concentrar e vamos junto. Para quem já se definiu, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like, isso é sempre importante. Traz aquela energia positiva aqui, abrindo os nossos trabalhos com o quartzo azul. Vindo na mesa, temperança, papa e julgamento. Cartas que trazem uma leveza, viu? Então, assim, se a gente está para avaliar a energia do momento, né? Como a pessoa está, e aí a gente alcança o que está pensando, o que está sentindo, o que está querendo, né? Tudo isso vem um pouquinho aqui. E são cartas que trazem uma leveza, temperança. É quem quer ficar de boa com você, sabe? Então, tá num clima aqui de paz, de harmonia. Então, isso já te acende também um sinal importante aí, né? Não é hora para confusão, tá? Então assim, tem um assunto aí para resolver, então vai ser importante ter uma DR. Olha, não acho que é por aí não, tá? Então vai bem controlar um pouco às vezes essa necessidade, né? De sempre achar que tem um problema, sempre achar que tem um assunto para resolver, sempre achar que tem alguma coisa mal resolvida. Tudo bem, várias vezes tem mesmo, mas tem coisa que a gente pode, sabe, deixar quieto um pouco, não precisa ficar apurando os fatos, né, toda hora na vida, sabe, caçando esse tipo de energia, né, e muita gente vai por aí sem perceber que está indo, né, um processo muito inconsciente. Então o tarô pode te trazer também mais dessa lucidez, né, para que caçar confusão, para que cutucar coisa que não precisa, para que DR, vamos no simples, vamos no leve, né? Você está diante de alguém que está mais nessa energia agora. Uma pessoa disposta a conversar, o Papa é muito disso, tá? A abertura ao diálogo, certo? Mas assim, olha, mais por esse caminho da leveza, da temperança, tá? Pode se acertar alguma coisa aí, de repente a temperança é esse caminho de beleza, vamos harmonizar o que não está muito legal, sabe? Mas procurar pegar leve. Às vezes nessa necessidade de satisfação para tudo, né? O tarô te dando mais do caminho a respeito de como pode funcionar, né? Em termos de companhia aí com quem você está mentalizando. O julgamento mostra a pessoa que está aqui no momento de querer viver coisas novas ao seu lado, tá? Traz uma energia importante de recomeço, recomeçar, renascer, sabe? Mais uma chance. Então, aqui, sendo sincero, vem muito de uma energia de quem está na seguinte vibe. Olha, vamos deixar para lá certas coisas que a gente já vem conversando, já vem tentando e não chega a nada. Que tal, né, a gente se propor a recomeçar e tentar conversar de boa, relevando certos assuntos? É quem está nessa energia com você. O tarô deixa claro, com a colocação desses arcanos na mesa, tratar-se de uma pessoa que quer ter a sua companhia, mas
pode ter muito de um pensamento aqui de que tem algumas insistências acontecendo, uma necessidade muito grande de determinados assuntos, de sempre achar que tem alguma coisa para resolver e sempre trazer um problema. Então é quem está mais numa vibe, olha, será que a gente é capaz de deixar isso para lá e a gente ir a partir daqui, né? Um buscar a companhia do outro, um oferecer essa acolhida do Papa ao outro de uma forma onde a gente possa ter uma leveza, prezar por uma harmonia, sem a necessidade de sempre achar que tem um problema, né? Então, essa é a vibe, tá? É assim que essa pessoa está em relação a você, é quem está afim de você, quem topa a conversa aqui, mas eu diria que depende do assunto, tá? Se for numa de, beleza, vamos curtir o dia, vamos pensar alguma coisa para fazer, enfim, vamos falar da vida aqui, vamos tentar ser feliz, vamos ficar de boa, tá bem tranquilo aqui. Agora, é o momento para lavar roupa suja, para DR, para satisfação, para resolver assuntos, nem tanto, tá? Aí de repente você pensa assim, Leandro, mas aí é fácil, né? Porque a pessoa aprontou e agora quer deixar tudo para lá e recomeçar como se não tivesse acontecido nada. Aí é muito caso a caso, tá? Aí vai de você, né, avaliar. É o seu caso? Você acha que a pessoa aprontou com você, que deu mancada e está precisando se desculpar? Então, assim, é o momento para esse tipo de coisa, né? Para você esperar quem vai se desculpar com você, quem vai querer tocar no assunto lá difícil e tal, e olha isso e aquilo. Não, tá? Então, assim, isso te dá uma visão para você compreender melhor com quem você está ou com quem você pretende estar. Se a coisa está fluindo, sabe? Se pode fluir, se da sua parte tudo bem, eu vejo o caminho aqui. Agora, se você está aí de repente como uma pessoa ressentida, com mágoas, porque as atitudes do outro não foram legais, não fique esperando quem jogou a pedra vir fazer o carinho, tá? Aí você tem que buscar entender se é uma boa companhia para você mesmo ou não, no fim das contas, né? Porque, poxa, a pessoa vacilou, a pessoa isso, a pessoa aquilo, você está aí esperando retratação, as atitudes dizem quem as pessoas são, né? As atitudes mostram isso. Então, às vezes a gente fica achando que o outro tem o dever de se retratar, de se desculpar, e a pessoa demonstrou que ela é, agiu como achou que tinha que agir mesmo, né? Então a gente ficar nessa de ficar esperando que o outro se arrependa, que o outro reconheça os erros, às vezes o que a gente tem que fazer é tocar o nosso barco, ó, vacilou comigo, perdeu espaço comigo, e não eu ficar ali vendo se o outro percebe que errou e pede desculpa e lá, né? Então, aqui eu tô te passando uma visão de vida, né? Olhando para o tarô, para a gente perceber o que as coisas são, o que funciona, o que não funciona, né? É a percepção de que muitas vezes a gente fica enroscado no amor porque a gente decide tornar a coisa enroscada, né? A atitude do outro não foi legal, vacilou comigo, me desrespeitou, o que eu tenho que fazer? Ser mais eu, o meu amor próprio em primeiro lugar, ó, tchau pra você. Não aceito esse tipo de atitude, ó. Piquei a mula e toquei meu barquinho pro outro lado. E não ficar ali, ai meu Deus, né? Preciso que você peça desculpa pra mim, que você reconheça que errou. Aí a gente começa a rodopiar, né? Em lugares que muitas vezes não levam a nada, né? E é aí onde as pessoas ficam. E detalhe, né? As leituras de tarô no YouTube alimentam muito isso, né? A coisa que está sofrida e sempre ali te mostrando que vai mudar, que vai dar certo e tal, e você fica ali perdendo um tempão e a coisa não muda. Por quê? Às vezes te falta ver a situação como ela é, né? Então o tarô mostra isso aqui, certo? Temos uma pessoa que está numa vibe assim, olha, de realmente, volto a dizer, querer a sua companhia, mas por esse lado aí de a gente pode ir numa boa? Dá para ser leve entre nós? Então vamos, eu quero. Agora, poxa, vamos ficar voltando nos velhos assuntos, cutucando certas coisas, caçando confusão, não tô afim não, tá? Aí é onde você vai perceber a pessoa se desinteressar, tá legal? Tô sendo bem realista aqui com você. Vamos colocar os arcanos menores. Três de copas, rainha de espadas,
e 3 de espadas. Olha só, o 3 de espadas é exatamente isso daí, né? Das mágoas, as dores, aquilo que feriu, né? É muito a energia desse arcano. Então, isso está na mesa indicando que coisas desse tipo podem ter acontecido mesmo, né? E a gente tem o 3 de copas mostrando quem gosta de você, quem quer estar com você e, inclusive, quem leva muito em conta aqui uma reconciliação para pessoas que de repente brigaram, estão afastadas. Temperança com 3 de copas aponta muito para isso, tá? Então, assim, como a pessoa está em relação a você, está pensando em você, gosta de você, está afim, pensa numa reconciliação, sim, tem o desejo de poder recomeçar, né? Aqui, ó, com a energia do julgamento, esse anjo vindo tocar a trombeta, trazendo um despertar para novas possibilidades, para vocês saírem dessa energia, né? E às vezes, casais, pessoas que são afins, né, uma da outra, que se entendem como pretendentes, às vezes precisam desse olhar. Beleza, quer saber? Esquece isso aí, não vamos voltar nesse assunto não. Vamos a partir daqui, beleza, vamos tentar, tem sentimento, tem força de sentimento para isso, tem intenção para isso. Então a gente não precisa ficar tomando tudo a ferro e fogo, e não precisa, sabe, sempre ir pelo lado mais espinhoso, né? E muitas pessoas, né, como eu estava dizendo, muitos casais, muitos pretendentes, às vezes ficam nessa de que tudo tá errado, tudo tá fazendo mal, tudo que fala machuca, sabe? Todas as palavras ferem. Então, é um momento entre vocês aqui de ter essa percepção, talvez ter um entendimento, né, de quanto a conversa sempre acaba caindo nesse lado dos espinhos, sempre um fala uma coisa, o outro acha que foi ofensa, né? É um arcano que está aqui mostrando isso, tá? De repente, muita coisa sendo tomada como ofensa e não houve a intenção de uma ofensa, né? Então, já é aquela situação ali a dois, onde tudo parece ferir, né? Toda palavra dói. Então, às vezes a gente tem que perceber que a coisa está sendo assim e sair um pouco dessa energia, tá? Então, o que eu falo para você? Que quem você mentaliza aí tá com essa visão, tá sentindo que a coisa tá indo muito por esse lado entre vocês, que de repente você tá muito com essa postura de, poxa, tudo tá errado, tudo... sabe, a pessoa é o vilão, né? Então, assim, é quem tá muito com esse sentimento. Poxa, parece que eu sou sempre o vilão da história, porque estou sempre errado, sempre eu causo mal, tudo que eu falo machuca, né? Então, é quem tá muito com esse sentimento aqui, ó, de que as coisas estão indo muito por aí entre vocês e precisa transmutar um pouco essa energia, tá? Então, o despertar para novas possibilidades aqui, esse anjo do julgamento, vem muitas vezes ajudar a gente a romper, né, com uma energia um pouco viciosa, onde a gente está girando em círculos e sempre vendo tudo da mesma maneira. Então, uma nova forma de ver, transmutar um pouco esse tipo de sentimento, sair um pouco dessa energia, né, das mágoas, do que feriu, do que machucou, e esse detalhe, né, que às vezes tem muita coisa sendo tomada como ofensa sem que o outro queira ofender. Tudo dói, né? Então é quem está percebendo as coisas assim com você, né? E está nessa necessidade de, poxa, tem que ser mais leve. A gente tem que ter uma conversa aqui que vai mais no sentido da harmonia. Então vamos, né, mudar um pouco aí a forma de ver as coisas, partir para um recomeço, transmutar um pouco essa energia de tantas dores aí, de sempre ter um BO para resolver, sempre um assunto pendente, sabe? Se a gente descamba muito por esse lado aqui, não tem relação que vai funcionar, porque sempre vai ter problema, né? Sempre vai ter alguém errado na história. Então é hora de transmutar um pouco essa energia. Na visão de quem você mentaliza, é quem está percebendo que precisa ser assim, tá? E o Papa, né, que recebeu a energia da Rainha de Espadas aqui, a energia do Papa é de acolhimento, é de uma pessoa, sim, disposta a conversar com você, a buscar a sua companhia, quem deseja a sua companhia, com o Papa, temperança e julgamento, como nós vimos. E o 3 de copas aqui é sobre quem gosta de você, quem está a fim de se reaproximar, caso esteja afastado, quem está
querendo a conversa, mas ó, a Rainha de Espadas mostra o seguinte, é quem quer a conversa, porém depende do assunto. É quem está filtrando aqui. Se for para, de novo, né, chegar com essa de, você errou, você tem que se desculpar, você não sei o que, você isso, você aquilo, aí é como eu falei, quem pode acabar se desinteressando, porque temos uma pessoa afim de você aqui, mas não é uma pessoa que está afim de confusão, de DR, de resolver problema, de ter dedo apontado, de ficar sendo visto como vilão de tudo o tempo todo, tá? Leandro, mas a pessoa errou mesmo e foi um vacilo muito grande e foi imperdoável. Então, se foi imperdoável, tchau, né? Aí é a hora que eu falei pra você, do seu amor próprio. Se as atitudes do outro foram tão ruins assim, por que você ainda quer? Por que você está esperando o vilão, né, virar o mocinho? Então, não dá, né? Se o outro é um vilão mesmo, entenda que é e pula fora, certo? Agora, se for esse lado, né, do seu próprio lado emocional, vamos dizer assim, de repente você estar em um momento mesmo mais sensível, sabe, nas suas emoções, aquele momento, às vezes, de um emocional mais fragilizado, e você precisando mais da atenção, e de repente essa atenção não aconteceu, e às vezes teve aquele momento onde até por correria da vida, por circunstâncias da vida, a pessoa pode ter sido meio seca com você, e aí você já acha que aquilo foi horrível, e que foi uma ofensa, e que a pessoa te destratou, sabe? E às vezes não foi isso, e pode ser esse seu lado mesmo, mais fragilizado. Então o tarot tá dando uma lucidez para você perceber, poxa, realmente, acho que era mais esse meu lado, a atitude do outro não foi tão ruim assim, eu que acabei potencializando isso e transformando, sabe, esse mal entendido em assunto sem precisar, isso causou um climão, então dá pra gente desfazer isso, né? Beleza, sabe, se for por aí, a gente tem realmente uma energia de quem tá afim de você, quem quer conversar, quem quer a companhia, né? Mas é uma pessoa que de repente, assim, olha, vou falar, não é quem tá achando que errou e, nossa, meu Deus, dei uma mancada, me arrependo, preciso pedir desculpa. Não tem isso aqui, tá? É quem acha que de repente pode ter um certo exagero da sua parte, caso tenha muito desse lado aí de ofensas, né? Então isso fica para você analisar a situação, né? Com o que o tarot tá te passando, para percepção, como a pessoa está em relação a você, essa é a energia presente, né? Então, diante do que o tarot trouxe como revelação, eu acho que o principal ponto aí é você identificar. O outro é um vilão mesmo, aprontou, é a pessoa que teve atitude muito ruim, então sai fora, não fica esperando, como eu falei, o vilão ser mocinho, né? Não fica esperando quem jogou a pedra vir pedir desculpa, sabe? Às vezes o que a pessoa queria era dar pedrada mesmo, né? E você vai ficar ali se demorando? Então não, agora, poxa, não foi bem assim, agora eu tô conseguindo ter mais claro aqui, que eu tô sempre levando por esse lado, e eu percebo que às vezes isso é uma necessidade grande minha de atenção nesse momento, então eu não tive a atenção que eu desejava, a pessoa não teve o cuidado comigo que eu gostaria que tivesse, e isso eu acabei levando ao coração, né? Então eu comecei a achar que teve uma atitude ruim ali, uma ofensa, eu comecei a querer pedido de desculpa, mas agora eu entendo que a pessoa não estava tão errada assim, era um dia de problemas da vida, e eu que acabei forçando um pouco nesse emocional, sabe? Então, passar por cima disso, ó, tem tudo para ser um bom momento a dois, né? Se o olhar aí for mais pro lado da leveza do que de ficar achando que tem problema em tudo, tá bom? Então é essa identificação que é importante que você faça, né? Nós vimos aqui como a pessoa está. Vamos abrir então o baralho cigano. Complementando aqui para você. Carta do livro, Sol, Chicote, Cavaleiro, tá? Essas cartas aqui mostram, né, que também tem um lado aqui da pessoa que ela é disposta, sim, a reconhecer, né, algum erro que possa ter sido cometido, tá? Porque o livro traz um aprendizado, o Sol mostra aqui uma energia de luz na situação, onde a pessoa está no momento, então, de poder enxergar mais claramente até mesmo as próprias atitudes, né? Para poder esclarecer aqui, de repente,
uma confusão que se deu mesmo, né, na carta do chicote, um mal entendido, às vezes uma palavra um pouco mais dura, tá? E o cavaleiro é a movimentação para isso, né? É quem tem atitude com você também nesse aspecto. De repente de precisar esclarecer alguma coisa. Então pode ter rolado mesmo, né? Às vezes aquela palavra mais torta, aquele dia onde a pessoa não está muito legal e às vezes a gente vai esperar demais, né, do outro. E aí a pessoa não está tendo tanto a oferecer assim, dá aquela patada. Todo mundo está sujeito a isso, né? Você também, de repente você já deu algumas patadas na pessoa aí, não sacou, para você foi normal, mas no outro, quem levou, né, quem tomou, acusou ali, né? Então é muito assim na vida, né? Às vezes a gente distribui e não percebe, só quando a gente toma que ai, a pessoa isso, a pessoa aquilo, e a nossa conduta no dia a dia, né? E às vezes as patadas que a gente acaba dando sem perceber também, né? Então pode ser que rolou mesmo alguma coisa nesse sentido, né? Desta pessoa com você, é quem percebe, quem está disposto também a reconhecer alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tem essa visão aí de que, poxa, peraí, também não sou o vilão da história não é essa coisa de caramba, eu tive uma baita atitude negativa, eu sou uma pessoa ruim aqui, eu tenho que me desculpar por tudo, né? É quem não está afim de ser cobrado nesse ponto, tá? Eu vejo um posicionamento de quem até está aberto, sabe? A reconhecer alguma atitude negativa aqui, mas muito dentro de uma espontaneidade, da coisa fluindo e isso vir à tona, não como condição colocada, vacilou comigo para a gente estar junto, tem que se desculpar, tem que isso, tem que aquilo. Aí é quem não tá nessa vibe não, tá? Aí você vai acabar, de repente, arriscando perder, ver a pessoa se desinteressar, tá? Então, o que o tarô junto com o baralho cigano mostraram para você aqui, te posicionam, né? De uma forma melhor para você lidar com quem você ama, para você alcançar as reflexões aqui que as cartas te permitiram alcançar, né? E o tarô, qualquer oráculo, né, que a gente abre na mesa, trabalhando, sempre nos dão essa possibilidade, né, de ter um olhar mais amplo para a situação. Às vezes a gente está ali muito dolorido, muito ferido, muito magoei, e será que é tanto assim? Né? Poxa, agora eu consigo pensar aqui melhor, ter mais clareza. O tarô pode ter te ajudado nisso, né? Então, galera, tá feito. É a leitura para você aqui, tá? Opção 1, quartzo azul. Sinceramente, vi uma leitura de grandes possibilidades para caminhos, considerando aí, né, possibilidades afetivas entre você e quem você mentalizou, desde que, né, talvez uma forma diferente de lidar com as coisas aqui seja considerada, tudo bem? É isso. Então, gratidão por você estar aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Aí na descrição do vídeo você tem mais informações sobre o meu trabalho, cursos e também contato para você saber sobre consulta. Agora vem o citrino para a gente trabalhar aqui. Então, trocando a energia da mesa, vamos lá. Como ele ou ela está em relação a você. Temos o Papa, a Imperatriz e o Arcano da Força na mesa, tá? Então o Papa que já estava na mesa, após o embaralhamento, novo corte agora, para quem está na opção 2, ele voltou. Então a gente entende dessa maneira que é uma energia muito presente, né? Para todo mundo aqui, independente até de escolha feita, né? E o Papa que então a mensagem que eu vou passar com esse arcano é a mesma, né? O Papa mostra uma pessoa disposta à conversa, ao diálogo, tá? O Papa simboliza essa energia de quem acolhe, tá? Então é aqui um momento que pode ser muito bom para conversa, inclusive porque a Imperatriz é muito de energia de comunicação, força de expressão, expansão, crescimento, sabe? Então não é a energia que retrai,
de uma forma mais introspectiva, como seria a papisa, por exemplo. A imperatriz expande, ela abre espaço, né, para comunicar, para expressar. Então a gente vê aqui uma pessoa muito afim de falar com você e tendo muito em mente, né, a necessidade de tratar de algum assunto, de resolver algum BO com você, o arcano da força, sabe? Botar a ordem aí de alguma forma, em alguma situação, resolver algum problema, tá? Então eu vejo uma pessoa no momento de uma disponibilidade para conversar, e aí a gente pega, né? Olha que curioso, diferente de como foi a primeira opção, né? Para quem estava, então vale o comentário, né? Para quem não estava também vale, porque é um comparativo que eu estou podendo fazer, né? Como a energia está mudando de uma opção da mesa para outra. Na primeira opção a gente viu o Papa que estava lá como abertura ao diálogo, mas olha, depende. Eu quero conversar com você, mas depende de qual assunto, né? Não é qualquer assunto não. Se vir com DR, sabe, com coisa que achar que tem que resolver e se desculpar por isso ou aquilo, resolver problemas, não estou muito afim não. Pelo lado da leveza eu tô, né? Para resolver BO não tô afim. Essa foi muito da energia de quem estava na primeira opção. Já na segunda opção com você aqui é o contrário, aqui a gente tem a pessoa justamente numa vibe de querer resolver os problemas, as pendências, os assuntos mal resolvidos, botar a ordem mesmo. É quem entende que é uma hora boa para entendimento, para, sabe, desfazer impressões negativas, desfazer mal entendidos, resolver o que tem que ser resolvido, tá? Então isso mostra uma pessoa muito afim de você, né? Uma pessoa que está incomodada com algo que possa ter acontecido, que ficou mal entre vocês, o que deixou num climão, é quem quer melhorar as condições aí para estar ao seu lado. Quer estar ao seu lado, está incomodado com alguma coisa, né? E sente que precisa resolver, tá? Então se você também pensa assim, poxa, eu gosto, eu tô afim da pessoa, tanto é que eu tô aqui participando dessa leitura e mentalizando essa pessoa, mas tem um impasse aí. Então é exatamente essa vibe também, né? É essa mesma energia na qual essa pessoa está. Também quem está afim de você e também está percebendo que tem um impasse e que pode ser uma hora boa para sentar, conversar. Senta aqui, jovem, vamos tratar desse BO, vamos resolver essa paradinha, porque eu acho que tem mais aí para nós, hein? Então, é isso que está aqui rolando, tá? E um detalhe, veio Imperatriz e veio Papa, né? No tarô a gente faz eu pelo menos gosto de trabalhar muito com essa visão, né? De perceber quando vem alguma possibilidade de um casal na mesa, né? E quando vem Imperatriz e Imperador, está falando de um casal. Quando vem Papa e Papisa, está falando de um casal também, né? Independente de gênero, de orientação sexual, tá? Transcendendo isso, mas só olhando para esses dois lados de polaridade, né? Que vão formar um casal. Então, Imperatriz e Imperador, ou Papa e Papisa. E aqui o que está acontecendo? Veio Imperatriz e Papa. Então são arcanos que podem apontar para essa energia, né? Representando você com quem você mentalizou, porém não na mesma sintonia. A Imperatriz iria sintonizar melhor com o Imperador, né? E o Papa melhor com a Papisa. Então aqui vem Imperatriz e Papisa. O que isso representa? Que é quem está percebendo que vocês não estão assim pensando igual, que vocês não estão, sabe, de repente indo na mesma direção da vida e que isso pode ter causado uma dificuldade para a relação. Essa divergência de opiniões e um não soube acolher muito bem o ponto de vista do outro, então, peraí, dá para melhorar, vamos resolver isso. Somos capazes de nos entendermos nas nossas diferenças e transformar isso em força, não em problema, tá? Quando um acolhe melhor o modo de ser e o ponto de vista do outro, entendendo que é um olhar a mais que se alcança para a vida, o aprendizado numa relação, né? Onde um não precisa concordar com o outro o tempo todo para ser bom, vai divergir também, né? Vocês são indivíduos, cada um às vezes vai pensar de uma forma, vai querer viver de uma forma, então é assim onde um aprende com o outro. Poxa, a pessoa viu ali de uma forma que não foi o meu modo de ver. Então eu tenho a chance de ganhar uma visão a mais,
sobre os fatos. Se eu acolho, né? Eu não preciso criar disputa. Então, é quem entende que isso pode ter acontecido, tem um desconforto aqui, né? É quem quer estar com você, deseja melhorar, transformar justamente as diferenças no que pode ser uma força entre vocês e não um problema, tá? Então eu vejo assim com muito bons olhos essas cartas que abriram aqui, tá? Porque isso reflete um momento de maturidade, de entender diferenças e de querer caminhar junto e de mais aceitação, sabe? Desta pessoa sobre você, te olhando para como você é, tá? E não querendo te mudar. Vale para você também, né? Aceitar o outro como o outro é e não ficar querendo mudar o outro, né? Tem muita gente que cai nessa. Ah, tá comigo, vai mudar. Não, deixa comigo que eu já vou colocar na linha. Sabe esses papos? Pô, para, né? Veja a pessoa como ela é, aceite como ela é ou caia fora. Deixa o outro ser conforme a natureza dele, né? Então, aqui eu percebo essa maturidade. Viver e deixar viver, aceitar tal como é, né? É quem está nesse olhar com você. E eu diria que coloca uma expectativa sobre você para que você também possa fluir com essa energia, né? Ou seja, um não precisa se impor ao outro, né? Dá para fluir, dá para aprender com as diferenças, transformando isso em força, tá legal? Olha que baita mensagem, né? Que baita visão do tarô para você. Com certeza, né, com isso a gente entende que é um momento aí bem favorável, né, para resolver diferenças, para acertar os pontos, acordos. Arcanos menores pra gente. 4 de ouros. 4 de espadas. As de espadas. Bom, duas vezes o número 4, né? O 4 na energia dos arcanos menores, aplicando um pouco da numerologia, vai falar daquele momento de uma certa pausa, de desacelerar um pouquinho, né? Então, é esse momento de tratar das coisas com mais calma, né? Serenar um pouquinho ali, para poder entrar num acordo mesmo. É quem deseja isso com você, tá? O 4 de ouros mostra uma situação muito importante nesse contexto que a gente está alcançando para a leitura, porque é um arcano de muito apego, né? Mas quando se tem um discernimento para alcançar essa energia, esse apego todo pode virar o desapego, onde a pessoa começa a fluir mais com as próprias intuições e, poxa, eu estou muito apegado a certos detalhes, ou a minha necessidade de ter razão. Então, sabe, eu preciso ter um desprendimento aqui um pouco maior, de ficar querendo controlar as coisas na vida como deve ser, como o outro deve ser. É esse momento onde eu percebo a pessoa numa conexão maior com a própria intuição, até porque esse 4 de ouros entrou na energia do Papa, que é essa força espiritual que dá uma clareada na intuição mesmo, né? Para ajudar na percepção de, poxa, onde eu estou de repente querendo me impor sem precisar, estou querendo teimar numa coisa que não precisa, dá para fluir de outro jeito, dá para ser mais flexível, sabe? Então eu vejo essa combinação de arcanos aqui trazendo exatamente esse recado do tarô para te mostrar como essa pessoa está em relação a você. Um momento de uma percepção a mais, onde vem essa intuição que ajuda a ter um desprendimento, né? Gerando mais flexibilidade na maneira de ser, na postura, tá? O 4 de espadas é um arcano muito legal porque espadas tem a ver com o elemento ar, portanto comunicação, né? É a força mental, são os pensamentos, as atitudes, também a comunicação. E entrou na energia da Imperatriz, que, como eu já te falei, é um arcano que aponta muito para a comunicação. A Imperatriz expande na força de crescimento do 3, né? E então, o 4 de espadas, no sentido de desacelerar, de ir com calma, de dar um tempo, nesse aspecto da comunicação, que busca muito aqui do que? De uma trégua, sabe?
de prestar mais atenção às palavras, é quem não quer discutir nada, não quer debater nada, sabe? Então, caso isso tenha rolado entre vocês, a gente percebe uma pessoa meio cansada, sabe? De discutir, de debater, de argumentar. É quem tá numa assim de, poxa, quer saber? Cansei, viu? De precisar ter razão. Não preciso mais, tô mais a fim de ser feliz agora. Então a gente tem isso aqui, sabe? Quem tá querendo buscar o caminho da conversa para fazer as pazes, para aproximar, para sintonizar, para resolver diferenças, né? Então isso é muito legal. E a força que eu falei para você, né, que é essa necessidade, esse desejo de resolver o que não está muito bom, né? Então, que vem como um ímpeto, poxa, eu estou incomodado com essa diferença, quero resolver isso. E a força é quem toma a frente, né? É a atitude para isso também, é a mão na massa, tá? Então, se de repente você está pensando aí, beleza, realmente, Leandro, tem muito dessa situação rolando. Você pode até colocar nos comentários se está se identificando, você percebe isso, né? Que tem essa coisa das diferenças e de repente aquela coisa de ser mais disputa do que parceria, né? Se tem sido assim, o que eu percebo? Uma pessoa meio cansada disso, incomodada com isso, sabe? No momento aí de rever esses pontos, né? E resolver as diferenças. Aí de repente você pensa, beleza, é muito isso mesmo. Mas a questão é, a pessoa vai ter uma atitude nesse sentido? Tem algo a me demonstrar nesse sentido? De que está afim mesmo de fazer diferente? Então sim, porque a força já mostra isso. É quem está incomodado e é quem toma a frente, sabe? Eu estou percebendo um problema e eu quero pegar para resolver, não vou esperar que a vida resolva. E isso sendo potencializado com o As de Espadas, que entrou aqui, né? Formando a combinação com esse arcano da força. O As de Espadas é um arcano de quem toma atitude mesmo, tá? De quem acredita que pode causar mudanças e está afim disso, tá? E a força de um As é sempre a força de um novo início também, sabe? De novos ares, de novas possibilidades, de recomeçar. Então é quem imagina que dá para ser diferente e dá para ser melhor ao seu lado. É uma pessoa afim disso. E é uma pessoa disposta a isso também. Então, o tarô trouxe perspectivas muito boas aqui para o seu caminho, com quem você mentalizou, pensando numa grande possibilidade, né, de um entendimento, de um relacionamento, de uma sequência, tá? De uma melhoria na maneira como tudo de repente vem sendo. São perspectivas realmente muito boas que estão aí. E eu vou colocar também, então, o baralho cigano para você. Temos a âncora, carta da própria carta, La Cobrita, La Senhorita, olha aí. E a gente tem para fechar aqui a cegonha, tá? Então é o seguinte, gente, ó, o fato de vir essa cobra aqui, né, e perto da energia que te representa, tá? Temos uma carta pessoal, essa carta tá te representando, mostra você presente nos pensamentos aí, então já começa por aí, né? Um ponto de reciprocidade. Porque você veio para cá pensando nessa pessoa. E aí, o baralho abriu uma carta aqui pessoal que revela a sua energia também, então, presente nos pensamentos deste alguém aí. Ou seja, tá rolando, né? Essa frequência. E aí veio a cobra aqui nessa energia, que é justamente os pontos negativos aqui, né? De desentendimento, de discórdia. A carta da cobra tem muito disso, tá? Muita gente olha para essa carta, sabe aquele negócio, né? De leitura preguiçosa de palavra-chave. Ah, pá, traição. Ah, né? Como a pessoa está em relação a mim. Ah, cachorro tá me traindo porque veio a cobra. Não, gente. A gente tem que ler além de palavra-chave, né? Oráculo é muito mais do que
palavra-chave. Então a cobra representa muito de energia negativa, de discórdia, né? Falta de entendimento mesmo, forças contrárias aqui, né? E perto de você, perto da carta da própria carta, que traz uma energia de comunicação. Então isso reflete, né, quem está com a compreensão aqui, para entender que a comunicação não está boa com você, ó, né? E que isso afetou a estabilidade emocional, que vocês têm tudo para alcançar juntos. É quem vislumbra essa energia aqui para ser experimentada na sua companhia, para viver isso ao seu lado, sabe? A estabilidade, sentir-se seguro, uma relação de confiança abalada, porque a cobra veio aqui na energia da comunicação, então de repente, né, o que foi falado causou insegurança, o que tem sido falado vem causando insegurança, enfim, né? Então é quem sente que isso está meio prejudicado aqui com você, né, e está querendo mudar esse panorama. A carta da cegonha é sobre isso, sabe? Mudar a rotina, mudar a forma como vem sendo, né? Redirecionar aí o rumo da prosa, tá? E a carta da âncora também vem falar sobre intenção, o que essa pessoa quer com você, o que está querendo, né? É uma casualidade, é uma aventura, é usar o seu corpinho e depois não mais, né? Usou, beleza, era isso que eu queria? Não. Carta da âncora é quem vem para ficar, né? Ancorar a energia, sabe? Então isso mostra quem está querendo, né, levar mais a sério, quer poder se firmar. Âncora é isso, né? O ancoramento, é firmar a energia. Quem quer se firmar então ao seu lado entende que a comunicação está meio torta e deseja mudar isso, né? A cegonha que é sobre essa visão, né? De fazer diferente, né? De mudar a rotina, a forma como vem sendo. Dá para ter a sabedoria para colocar isso em prática, sabe? Então o baralho cigano veio complementar toda a visão que o tarô já havia te proporcionado, tá? Então, sinceramente, senti uma energia muito boa na sua leitura, nas cartas aqui, né? Onde o oráculo está apontando assim que tem tudo a ver, sabe? Para você, com quem você mentalizou, realmente criarem possibilidades a dois ou seguirem numa boa a dois. E tem diferenças que dá para resolver e isso não precisa ser problema. A partir do momento onde um aceita melhor como o outro ao invés de um ficar tentando mudar o outro, persuadir, convencer, se impor, né? Mudando essas condições dá para ser muito bom aqui. E é quem está com essa visão a respeito, sabe? Então uma leitura que realmente traz aí perspectivas muito interessantes, tá? Bom, isso te renova, então, né, de repente aí as suas esperanças, traz um alento, né? É uma leitura que permitiu isso, sim, né? E você sabe que aqui eu faço um trabalho sempre de uma forma honesta na leitura do oráculo com você, fazendo uma interpretação coletiva. Eu entendo haver uma responsabilidade aqui, porque eu não sei quantas pessoas eu vou alcançar a cada vídeo que eu coloco no canal, eu não sei como está o emocional de cada um, né? Então eu sempre tenho cuidado de ser honesto e não ficar manipulando o tarô, né, para falar só o que eu acho que as pessoas querem ouvir, para que a mensagem sempre seja bonitinha. Eu sempre mando a real, né? Então se eu estou falando para você que eu percebi uma energia boa aqui, é porque eu estou te passando isso com sinceridade, não é para agradar não, tá? Claro que também é o aspecto que a gente precisa compreender de que a leitura é coletiva. Então, você fez a sua escolha, mas você está em uma leitura coletiva de oráculo. Então, é a sua parte de sentir aí o quanto ressoa, o quanto você, né, sente isso realmente participando da sua realidade, tá? Isso também precisa ser levado em consideração. Mas essa foi, então, a leitura. Se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sino. Na descrição, mais informações sobre o meu trabalho, Rede Vizinha, curso, você pode estudar comigo, você tem tudo detalhado aí abaixo. E para quem precisar se consultar também, tem possibilidade, tem meu número aí para você entrar em contato e obter informações, né? Se você precisa das cartas sendo abertas, na sua energia, você tratar especificamente do seu caso, aí é uma situação diferente aqui do coletivo do canal, tá?
fica aí a possibilidade também. Então, para quem sente precisar. Gratidão pela sua presença. Um beijo e até a próxima.